Terra-média. Terra-média, um podcast de cão para cão. Saudades da nação nerdica. Era pra ele ser um cinzeiro e não um escoador de macarrão. Isadora Gomes. Meu Deus, Isadora. Já começa assim. Caraca. Posso fazer uma menos trágica? Achei pesado, achei pesado. Não, tá gravado, vai ser essa. Vai ser essa. Não, vou fazer outra. Essa ficou pesada, né? Mantém tua bronca aí. Não. Já botei na edição, já era. Já botei, né? Caraca, mano. Amor amigo de coado. Ai, deixa eu fazer outra então, já que ficou pesada. É porque. Vou fazer outra. Não pensa não, já foi, vai, Arthur. Não, vou fazer outra. Eu vi a Euphoria por causa das maquiagens com glitter. Nessa temporada, todas as maquiagens viraram lágrimas. Isadora Gomes. Tira o escoador lá, hein. Prefiro do macarrão, papo reto. Pode ser. Eu achava que tinha pesadelo até ver o Nate ser enrabado pelo próprio pai no pesadelo dele. Arthur Renan. Ai, meu Deus. E a minha era pesada? Eu já tô vendo o nível que vai ser dessa gravação. 90% da vida é confiança. O lado bom é que ninguém sabe o que é real ou não. Ellie Santana. Eu nunca fui mais feliz, Eduardo Chagas. Isso aí, poucas palavras. Palavras fortes. Eu tava procurando, deu essa da Cassie mesmo. Nada de base, sua pele vai ficar incrível, confie em mim. Larissa Souza. Ambiente de música, além de ambiente de drogas, é ambiente de macho que te faz uma música sobre amizade, depois te dedurar e pegar a sua mina. Marcelo Bandeira. Aí sim, moleque. Aí sim. Gente, uma maleta de $20 mil de drogas. A gente vai simplesmente fingir que nunca existiu mesmo? Matheus Volnit. Sim, nunca existiu. A direção fez questão de fingir que nunca existiu. Se o Sam Levinson fala que não existe, eu também digo que não existe. Quem sou eu, né? Quem sou eu pra questionar? Tô questionando demais, tô procurando pelo Yobo. Ó, minhas teorias para a terceira temporada, hein? Depois a gente fala disso. Mas então, como vocês perceberam por essas frases icônicas, o nosso podcast de hoje é sobre a série da HBO Euphoria. E é a primeira vez que a gente traz essa série aqui no nosso podcast. Então a gente vai ter momentos da primeira temporada, da segunda temporada e spoiler pra caramba. Se você não viu, você vai lá na HBO, assiste e depois vem aqui ouvir os nossos comentários. Mas antes, vamos aos nossos comerciais. Uma propaganda pra HBO, pô. Pirata. É pelo site pirata também, pô. Você pode, você tem. Isadora, pede lá pra Turner patrocinar direito do podcast Lista. Eu patrocina nós. Oi, eu não posso atender agora, mas deixa o seu recado depois do bip. E estamos aqui pela primeira vez com a Lara. A Lara aproveita esse espaço aqui, fala quem você é, fala dos seus trabalhos, inclusive, né, a ligação do seu trabalho com o tema de hoje. Oi, gente, eu sou a Lara, eu sou maquiadora profissional e o meu Instagram é @maquiandocomlara. Lá eu dou dicas de maquiagem, várias e várias pra vocês, até pra quem não sabe se maquiar fazer nada. E o que é que o meu trabalho tem a ver com Euphoria? Simplesmente porque as maquiagens de Euphoria são incríveis. E trouxe uma nova moda, principalmente no Instagram e no TikTok. Tá todo mundo fazendo várias maquiagens inspiradas na série. E essa moda pegou tanto que a série ganhou até um prêmio de maquiagem, né? E é isso. Você fez recentemente, né, uma live, né, fazendo as maquiagens baseadas em Euphoria, né? Fiz sim, a live tá disponível lá no meu perfil pra quem quiser assistir. Eu deixei salva. Beleza, então é @maquiando com Lara, os links também vão estar aqui na descrição. Então vamos falar de Euphoria. Euphoria é uma série, ou Euphoria, depende aí se você vê dublado, se você vê legendado, se você sabe inglês, se você não sabe. A gente vai falar aqui dos dois jeitos, entenda o que você quiser. Não, mas peraí. Na dublagem, quando aparece a abertura bem escrito assim, Euforia, tem um dublador falando isso, que eu não lembro de ter isso. Versão brasileira. Não, Fala nada. não, mas Euforia.
Versão brasileira. Mas é porque, na verdade, o que eu quis dizer foi no sentido de que as pessoas que falam língua portuguesa, vamos botar assim, em maioria, que as pessoas que eu converso, não falam euforia. Inclusive, quando eu falo euforia, as pessoas ficam, quê? Euforia, a série. As pessoas, sim, euforia. Não Euforia. existe euforia. Não existe. Euforia foi criada por Sam Levinson e estreou na HBO em 2019. E tem um elenco que, naquela época, não era tão famoso assim, com exceção da queridíssima Zendaya. E todos os outros ali, eles estavam praticamente começando a aparecer um pouco mais na televisão naquela época. Com exceção, talvez, do Jacob Elord, que é o nosso Nate, que estava ali começando também a bombar nos filmes adolescentes da Netflix. Mas o que vem em 2019 foi o choque de trazer uma série sobre adolescentes abordando drogas e muita cor e vícios e muito mais. Que a gente talvez tenha visto lá em Skins, em 2000 e alguma coisa, mas que dessa vez veio com um peso um pouco maior em assuntos um pouco mais sérios. E não só a parte bonita de ficar drogado, né? O que eu acho interessante dessa série é que ela demonstra todas as consequências de qualquer erro que as pessoas cometam, né? Esse aqui é o legal da gente ver, e por isso que eu acho que ela acaba se tornando pesada, né? Porque ela mostra a verdade. E as pessoas ficam incomodadas com isso, com a verdade. Mas você não acha que na primeira temporada talvez tenha tido um pouco menos consequências e as consequências vieram agora na segunda temporada? Porque pra mim, a primeira temporada é aquele momento de tudo é muito bonito. Eles são adolescentes que estão ali descobrindo o mundo e tal, e tá tudo bem usar drogas, e é isso aí, faz parte. É a única coisa que você vai fazer reabilitação, mas depois você volta, tá tudo bem. E na segunda temporada, não. A gente já consegue ver um pouco mais de efeitos dessas drogas, efeitos dessa parte que não é só diversão, que não é só colorido, que não é só festa. E eu acho que é o que a gente vai provavelmente abordar nos tópicos mais pra frente, quando a gente fala um pouquinho mais dos núcleos dos personagens. Mas, do meu ponto de vista, é isso aí. Primeira temporada é bonitinho e segunda temporada é só show. Mas tu acha a primeira temporada só bonitinha? Então, eu acho que não. Eu queria falar exatamente sobre isso. Apesar de que eu não lembro tão bem da primeira temporada quanto provavelmente o Marcelo, que assistiu agora há pouco, eu acho que o Euforia, inclusive eu boto em destaque a Euforia no meio de outras séries, até mesmo como do Sex Education, porque eu acho que o Euforia ele não romantiza essas consequências não, tá? Eu acho que ele realmente bota as consequências assim, ele mostra muita coisa assim que é pesada sobre as drogas. Claro que assim, a gente teve umas consequências muito mais visuais da recaída dela na segunda temporada, a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que a primeira não romantiza a parte das drogas dela não, tá? Eu acho que mostra muito, principalmente em flashback, como ela sofreu bastante, como a família dela sofreu bastante por causa dessas coisas também, sabe? Sim. E é muito interessante como o foco não é as drogas, né? A gente fala muito do foco das drogas por causa da Ru, por causa da Zendaya. Mas ele fala de todos os pecados. É normal, série adolescente falar assim de pecados, cada um representando um diferente, né? Mas eu acho que ele bota todos eles talvez até no mesmo nível, coisa que muita gente começa a falar, eu tô fazendo isso daqui, mas pelo menos eu não sou drogada. Não, ali eles estão botando todo mundo no mesmo nível. Em algumas situações, eu tava até lembrando agora, além do rolê da Ru, a complicação da relação dela com a Jules, que uma motivação é também o fato dela usar drogas, mas eu lembrei até de uma situação que é quando a Maddie é agredida, né? Uma das coisas que o Nate, o pessoal usa pra tentar descredibilizar ela, é de que ela usa muita coisa, de que ela tinha usado droga naquele dia e por isso ela não sabia que ela tinha visto e tudo mais, o que as pessoas tinham visto. Então, tipo, tem algumas situações que usam das drogas de plano de fundo, né, assim, mas Isso. não é tudo glamour, não. O constrangimento que a Cassie tem também quando ela tá no carro. Isso tudo é episódio do parque, né? O constrangimento da Cassie quando ela tá no carrossel também, de se sentir mal porque ela tava numa vibe muito incrível lá, sabe? Umas situações assim. Esse episódio do parque é excelentíssimo. Cara, é lindo e bem construído. É incrível, é uma direção muito boa. O quanto que tem de plano sequência nesse daí. Mas eu acho que justamente isso daí que você estava falando. Eu acho que ele pega a situação das drogas como plano de fundo. Quem pega isso e presta só atenção, é sobre drogas. Não. Tipo, ele tá pegando a situação da Ru como plano de fundo e tá comparando, né, com os pecados das outras meninas também.
E assim, não é menor um vício de um outro, sabe? Todo mundo ali é embriagado com alguma coisa, seja drogas, seja sexo, seja mentir, seja qualquer outro crime, entendeu? Então, todo mundo ali tem seus problemas e eles estão nos mesmos níveis. Eu acho que é isso que a série faz. Olha, eu gostei disso. Tava vendo uma entrevista com o diretor dessa série e o pessoal falando, né, pô, a Ru fica narrando e tal. Como é que você consegue fazer com que a gente se importe com tanta gente, mesmo sendo a Ru narrando? Aí ele foi falar uma parada tão óbvia que depois eu olhei a série de um panorama muito diferente. Que ele falou assim pro repórter perguntou. Ele, cara, mas você tem que entender que você tá vendo a história pela visão de uma pessoa viciada. Então, ela não é um narrador confiável. Tem que ter isso em mente. Você que tá vendo a série, você tem que ter isso daí em mente. Pronto. Já vai começar a confundir a cabeça das pessoas. Cacete. Aí isso faz muito sentido. Cara, mas Isso é muito verdade. Mas a própria pessoa também, né? é real. É real. Tanto que ficou mais evidente na segunda temporada. E aí, cara, teve uma situação X e Y, mas eu não me lembro bem porque eu tava chapada. E ela tá falando um fato que não é dela, é de uma outra Sim. pessoa, em um outro local. Então, assim, ele Sim. deixou mais explícito na segunda temporada essa. Tem uma situação na primeira também, porque existe uma cena que, tipo, que a gente vê toda essa cena, que até agora eu acho que não aconteceu, porque não aparece de novo. Que é quando ela estatua um Room. Só que isso aparentemente não aconteceu, só que existe toda a imagem pra gente. Só que é porque era ela contando. Caraca, então a mala não existe mesmo. Pronto. Nunca existiu a mala. Mas ela é muito. Não dá pra confiar na Rue e também não dá pra confiar, por exemplo, no como ela trata as pessoas. Porque quando a gente terminou de ver a primeira temporada, o Matheus veio falar comigo assim: cara, eu só achei estranho não ter aparecido muito a Lexi. Mas não aparece muito a Lexi na primeira temporada porque a Rue não tá ligando pra ela também. Sim. Não só a Ru, pô. Ninguém liga pra aquela garota durante. Ninguém O pessoal só presta atenção nela depois que a gente descobre que ela tava escrevendo sobre ela. E ela passou a segunda temporada inteira escrevendo e ninguém sabia. Cara, essa garota é muito ignorada. Mas sempre tem a irmã mais nova da menina popular que é ignorada em todo filme de adolescente que a gente vê. Sempre. Sim, sim. Por isso que eu adorei o plot twist da Alex. Eu adorei a viravolta que a personagem deu nessa temporada. Eu gosto muito dela. Queria abrir para falar uma coisa que foi muito importante para a primeira temporada, né? E falar sobre o que levou a temporada a ganhar o prêmio, né, de melhor maquiagem. A maquiagem, ela tem uma representação muito grande na primeira temporada, principalmente, que é identificar a personalidade e até o estado da pessoa, né? Tipo, a Rue sempre com aquele glitter embaixo dos olhos, que significa a tristeza dela mesmo, a depressão. A maquiagem, ela representa muito a personalidade das personagens. Tanto que na primeira temporada faz uma apresentação da personalidade das personagens por meio da maquiagem. Se a gente for perceber, a Mad, por exemplo, é sempre a que tá mais bem maquiada, sente ter um acabamento bem mais profissional, aquele delineado de gatinho dela afiadíssimo, que representa bem a personalidade dela, afiadíssimo. Tem até uma frase que a maquiadora brinca no Instagram na legenda de uma foto, que o delineador da Mad é super afiado para representar o corte que ela faz em tudo, seja namorados ou qualquer outra coisa que tiver no meio do caminho dela. A personagem da Mad, por exemplo, ela é muito ligada com maquiagem, tanto a personagem quanto a atriz. Tanto que a atriz, a Alexia Demi, ela é muito ligada com maquiagem. Tanto que é ela que faz, ou pelo menos dá um toque final na maioria das maquiagens da personagem dela. E a atriz é tão ligada com maquiagem que a mãe dela trabalha na MAC. Então a mãe dela é maquiadora profissional. E ela com certeza deve ter feito tudo com a mãe dela. Mas tem uma questão toda de. A maquiagem fala muito sobre eles naquele momento, naquele episódio. A Cassie, você perceber na segunda temporada, sempre que ela tá em situações de que ela tá muito nervosa ou que ela tá muito bêbada, eles sempre deixam as bochechas dela bem coradas e os lábios também, pra indicar mesmo uma ansiedade nervosa. Se ela estivesse falando corada e tivesse, sei lá, mordendo muito os lábios por conta do nervosismo. Isso já aparece logo no primeiro episódio da segunda temporada. E o Nate aparece lá de carro e começa a falar com ela. E principalmente na cena do banheiro, que a Mad vai lá e a Cassie tá com medo de ser descoberta pela amiga, as bochechas dela estão super rosadas. E os lábios também, justamente para indicar uma ansiedade, um nervosismo.
Ah, que maneiro. Eu acho que a personagem que mais evolui e mais muda até o estado da maquiagem e que ficou mais marcante, né, em questão da maquiagem, é justamente a Jules, né? Sim, Na sim. primeira exato. temporada, Sim, Era a uma Jules coisa muito caralho. delicada, né? a Jules, quando ela começa a aparecer, ela usava muitas cores, eram coisas simples, mas ela sempre usou muitas cores. Chega alguns momentos, até no final da primeira temporada mesmo, que ela já tá usando cores mais claras, já tá usando uns delineados brancos, coisas assim. E nessa segunda temporada, a maquiagem dela mudou muito também em comparação à primeira. Já não tem mais aquela alegria toda que ela tinha, que ela mostrava de cara, sabe? Exatamente, Mais porque preto, foi ficando mais Maioria preto não. para demonstrar a maturidade do personagem. E também uma coisa que eu percebi foi no episódio extra. Não sei se vocês chegaram a assistir os episódios extras. Cara, eu só vi o dela. Eu vi. Eu só vi o da Jules também, que ela sempre representava muito esse negócio por ela ser transexual e ela precisava, de certa forma, ter a sua feminilidade validada por meio dos homens. Aí quando ela enxergou que não era bem assim, que na verdade ela gostava de mulheres, ela começou a ter esse amadurecimento e parou de ser tão feminina. Aí na segunda temporada ela aparece com os cabelos cortados, a maquiagem, como a Ellie falou, tem bem esse negócio de que não é mais tão colorida, é uma coisa mais gótica, assim, os delineados mais pretos, não tem quase cor, quando tem são cores mais sóbrias e mais puras, justamente para representar isso, que ela amadureceu e agora não enxerga mais a transexualidade dela dessa forma, por meio dos caras. E se aceitou também, né? Como o Elliot disse, ela tá parecendo o Kurt Cobain, o que é sexy. Também ela combina agora muito com o tom, né? Eu acho que conforme vai ficando mais tenso os episódios, o elenco, todos, se você pegar o primeiro episódio e comparar com os últimos, cara, a maquiagem muda muito do elenco todo. É isso. Isso é maneiro. Isso é... certeza. A Jules também a gente consegue reparar por causa desse episódio extra, é que ela também ela diz que tava pensando em retirar os bloqueadores de hormônio, etc, né? Então, tipo, a gente já lembrava que nessa temporada ela fosse parecer menos delicado, de certa forma. Ah, tem uma Exatamente. maquiagem que eu achei bem maneira e que eu tinha notado, mas eu fiquei naquela de, pô, será que é mesmo? Depois eu fui ver e era verdade. Como é que fala o nome da atriz principal? É Zendaya ou Zendaya? Ou nenhum dos dois? É Zendaya. Pra mim é Zendaya. Zendaya. Eles falaram Zendaya aí e eu tô completamente contra. Tem um vídeo olha dela aí. falando como fala o nome dela. Mas aí a gente entra naquele discussão do você vê do quem lado. fala Zendaya é quem fala Eufória. É verdade, quem fala Fala Zendaya euforia e fala Zendaya. A atriz principal, ela quando tá limpa, ela tem menos espinha ou não tem espinha. Sim, Parece muito sutil. sim. Caralho, eu não reparei nisso não. Tudo que você sente e deseja e quer esquecer, tudo desaparece. E de repente, você volta a respirar. Eu acharia bem interessante se cada um explicasse as frases, até porque a minha tem uma explicação que ninguém deve ter entendido. Quer que botar pra fora? Geralmente Fala, deixa o enigma mesmo. fala, bota pra fora. Enigma, Deixa aí pra próxima temporada. vocês vão ter que assistir o segundo episódio do nosso podcast aqui, É isso. e pra vocês saberem o que significa. Ou não, vai Ou ficar. não, né? Enfim, gente. Vai ter que ver uma entrevista. Aí você Tem que ter uma faz entrevista. você faz uma live, né, fala que participou de uma gravação de podcast e explica a tua frase lá. É isso. Olha só, eu acho uma boa. Então, eu queria explicar a minha frase, né? Porque a minha ninguém deve ter entendido nada de nada. É porque é o seguinte, não sei se deu pra perceber, mas durante a série, a pele das meninas é muito leve. E é leve justamente porque a maquiadora não usava pra gente ter esse contraste. Os olhos muito bem maquiados, uma coisa ali bem elaborada, e a pele sem base. Aí, a maquiadora deixou pendurada essa frase no espelho do camarim, frase que eu falei no início, justamente por causa disso, porque elas não usam base. Essa informação foi muito legal para dar um gancho, na verdade, para um conteúdo no canal da Euforia principal do HBO, assim, ó, momento público que não é público. Mas todo domingo, né, após o episódio ir pro ar, a HBO tem um canal da Euphoria no YouTube, que é só Euphoria, e eles colocam tipo um making off de cada episódio, onde os atores e o Sam Levinson falam sobre a série como um todo. Então, vale a pena ver. É em inglês, não tem legenda, mas tem aquela legenda automática do YouTube.
pode acionar ela. Vale a pena ver porque tem um pouco desse olhar de bastidores que a Lara trouxe da maquiagem, por exemplo. É bem legal. Achei legal, bacana. Indo um pouco agora mais em foco dos personagens, das tramas e tudo mais, porque, né, a gente já falou um pouco sobre a primeira temporada, um pouco do que a gente sentiu por alto da segunda temporada, e chegamos, eu acho que, num momento importante de olhar um pouquinho cada núcleo, visto que, como o próprio Arthur falou, a gente tem a visão da série inteira pelo olhar da Rue, que começa a primeira temporada muito chapada e uma segunda temporada em 2 momentos bem específicos, né? Um onde ela tá muito louca e o outro onde ela tá tentando não ficar mais muito louca. E o quanto que também isso interfere nos triângulos, nos rolês, em todas as outras coisas que estão ao redor dela. E por isso eu acho interessante de começar falando dela, da Jules, e do personagem que chegou na segunda temporada, que chegou quebrando tudo. Só um tempinho aqui pra Rue. Gente, eu confundo direto Jules com Rue. A Rue, ela na primeira temporada, ela já começa falando assim, cara, você vai ver a minha história de como eu falhei miseravelmente me manter sóbria, me manter limpa, né? Que ela fala. Aí você já começa a primeira temporada limpa, mas você tem os flashbacks. Você sabe, desde o primeiro episódio, desde o primeiro diálogo, que até o final da temporada essa mina vai cair. Essa mina vai se entregar. Mas você torce tanto, brother, pra ela não fazer justamente por causa da Jules, cara. Você fica, pô, aí a Jules é o maior fechamento, né, brother? Pô, caraca. Essa estrelinha aí na cara. Mas isso é aquela parada que é justamente a temática delas, né? De atribuir a responsabilidade, ela fica sóbria à namorada. É aquele lance do pensar em fazer alguma coisa por alguém e não por você. Então até essa questão de você sentir, tipo, pô, eu gostaria muito que a Rue se desse bem no final, ficasse pela Jules. Você tá transferindo um pensamento que é dela, em vez de ela falar assim, não, pô, quero que ela fique bem por ela mesma, pra ela ficar bem com outra pessoa, cara. Euforia faz isso com a gente, faz a gente querer ignorar que a pessoa tem que querer o bem pra si. Porque, na real, é o que passa na nossa cabeça quando a gente é adolescente também, se for parar pra pensar. Sim, acho que até falar isso no final da segunda temporada pra Lexi, que o pai da Lexi também tem problemas com drogas, né? Aí ela vira pra Lexi e até fala, ele tá tentando fazer isso por você e não por ele mesmo. É justamente esse o problema. Então, essa conversa aí, delas duas, eu acho que ela não existe, né? Porque ela tá no final da peça e é uma situação pós-peça. Não. Não é pós-peça. É bem antes da peça. É bem antes. É antes da peça, pelo que eu entendi também. A ligação da Rue pra conversar com a Cassie é depois da peça. Não, é quando A ligação da Rue pra falar com a Cassie é depois da peça. Que ela quer falar sobre a peça e tudo mais. Então, da Rue com a Cassie. Porém, quando aparece Cassie, a Rue... cara, é Lexi. Alexi. Isso. Porém, quando ela vai na casa dela, é antes da peça. Bem antes da peça. É isso. Narrativa bem escrota, assim, proposital mesmo. Nossa, que doideira. Isso é algo legal pra gente comentar também, justamente como é na visão da narrativa da Rue, às vezes a linha do tempo é confusa, porque como é ela contando e a mente dela tem o turbulhão de pensamentos, muita coisa vai e volta, que é como a nossa mente funciona, né? Mas a gente tá vendo na perspectiva de uma pessoa que realmente tem problemas com a memória dela. Então é muito legal você ver como às vezes a linha do tempo não faz sentido, né? Tem coisa que acontece na primeira temporada que você não consegue direito encaixar na linha do tempo. E tem tudo a ver com, novamente, que o Sam Levinson, não querendo glorificar ele, Cruz, mas que ele falou da Rue ser um narrador não confiável. É exatamente isso. A gente, como telespectador ali, a pessoa que tá vendo, a gente nem sempre consegue entender ou ver ou saber em que momento aquilo tá acontecendo e o que é verdade e o que não é. E faz todo sentido, gente, né? Em que momentos da série ela esteve de fato sóbria? Dá pra botar na palma da mão. Isso é verdade mesmo, isso é verdade. Quando ela tá assistindo reality com problema na bexiga. Esse é o único momento que eu sei que ela não tá ouvindo. Cara, que agonia esse episódio, mano. Menina, pelo amor de Deus, bebe mais água. Vai sair, não é possível. Bebam água. É o episódio do Bebam Água. Cara, pode ter, mano. Tá quentão, mano. Pegar água. Gente, mas qual a treta de vocês com o diretor que eu ainda não entendi? Tô por fora. Já é esse momento? Eu acho que esse momento é pra depois. Beleza, depois vocês contam então.
Tudo que você sente e deseja e quer esquecer. Tudo desaparece. E de repente, você volta a respirar. Também sempre ela usando a roupa do pai, né? Ou algum elemento que lembra o pai. Eu acho também maneiro isso daí, cara. Tem sempre umas calças super largas e as camisas xadrez, né? Que ela abusa bastante. Sim, sim. Pô, ela mal fala do Que a pai, Jules até cara. reclama na Pô, primeira temporada. A Jules ela reclama que. Ah, não, eu adoro o jeito que você se veste, mas às vezes me dói ver você andando por aí assim. Cara, e eu acho isso daí muito maneiro, porque ela raramente fala do pai. Tem quando dá alguma crise, ou alguma coisa, sei lá, dá uma epifania nela, ela fica eufórica, olha aí. Aí vem o pai. Nesses momentos vem o pai, mas ela mesmo, a atriz, ela não fala. Quer dizer, a atriz não, a personagem. Ela não fala do pai, não fala. Tu pode prestar atenção, não fala. Só vem flashbacks se estiver dando merda. Senão, Ela não fala, ela só sente, né? Ah, é. Eu acho que ela não consegue também, né, falar sobre o pai quando ela tá sóbria. Cara, e tem uma frase que ela até diz, né? Ela diz assim, seria muito mais fácil se eu pudesse simplesmente culpar o fato de eu usar drogas por causa da perda do meu pai, né? Por causa do luto. Só que ela, na verdade, começou a usar antes da morte dele, né? Mas tá relacionado também ao dor e ao sentimento e tudo mais. Então eu acho que relaciona muito a isso. Sim, tanto que tem aquela cena que ele tava muito doente, tava deitado na cama e ela tá pegando os remédios dele pra se drogar, né? Os remédios pra dor, assim. E ela usa sempre vários de uma vez, desde antes dele começar a ficar tão mal. Isso daí que é brabo, né? Porque ela fala, né, que ela se sente culpada pelo pai ficar naquele estado e, consequentemente, ele virar um viciado. Mas, ao mesmo tempo, ela fala que também, que independente se o pai estivesse naquele estado ou não, ela entraria nessa vida de qualquer jeito. Então tu fica meio, caraca, cara, olha só, parada louca. Não tem fim. Eu não sei se eu concordo, porque pela minha percepção da série, se vocês tiverem uma percepção da série, falem sobre isso. Mas pelo que eu vi, ela parece que começa a experimentar drogas mesmo, uma coisa mais pesada, quando o pai dela começa a ficar doente. Não sei se eu não tô lembrando de alguma coisa que aconteceu. Não, mas tem a ligação entre ela ter o pai doente, ela já ficou mal, e ter disponibilidade. Porque, como você mesmo disse, ela começou a usar os remédios do pai. Essas duas coisas influenciaram. Fora a culpa, ela se sente culpada pelo pai estar naquela situação. Que é uma coisa que toda criança tem. Acho que não. Ela fala, pô, não é questão de achar, ela fala. Psicologicamente, as crianças, né, quando a gente vai crescendo, as crianças elas se acham tão importantes que mortes ou coisas assim, ou doenças, elas se sentem culpadas por essas coisas. E a gente sabe que ela é criança na cena porque ela usa Maria Chiquinha, né? Porque eles fazem isso na Ela usa Crescibuta, né? Eu tinha me ligado nisso, juro pra vocês. Eu não tinha percebido que a Maria Chiquinha pra representar que ela era criança. Todas as personagens quando estão pré-adolescente, elas estão com trança. LS? Lexi. Pô, de aparelho, moleque. É brabo. É brabo. Nova. É muito boa. Aparelho, se não me... Mas olha só, Arthur, respondendo até o negócio que você falou aí, né? Você pegou o gancho aí do nome até, né? De euforia. Eu queria falar até uma coisa que vocês estavam falando, né? Do motivo dela começar a usar droga. Vocês estão ignorando que ela até fala isso na primeira temporada, que é porque ela tem transtorno maníaco-depressivo, né? Que é a famosa bipolaridade, né? E isso causa muita ansiedade nela, né? E esse é o transtorno que ele alterna entre o humor do depressivo e o humor do maníaco, que é o também chamado de euforia, e ela usa as drogas para ela estar em euforia a maior parte do tempo. Isso no primeiro episódio, inclusive, se você reparar, pode estar sendo o efeito Mandela. Mas eu acho que eu lembro do título Euforia tá aparecendo justamente quando ela tá falando que estava nesse estágio que ela se sente melhor e que ela usa, né, essa química externa para causar isso, para não voltar para o estágio depressivo. E todas as outras personagens têm as suas euforias também, como eu falei, às vezes não pela droga, às vezes por outros pecados, entendeu? Esse é o tema principal. Exato. Ela já tinha o medicamento na vida dela, né, desde muito tempo. Isso já faz diferença, porque como, por exemplo,
o pai da Lexi e da Cassie, ele começou a usar drogas porque ele se envolveu num acidente, né? A Rue, ela já tinha um certo medicamento antes mesmo do pai ficar doente, é isso, né? Realmente, eu tinha até esquecido desse Sim. detalhe. Ela tem transtorno bipolar, né? Tem até um detalhe que eu tava falando com a minha mãe, que é o seguinte: aqui no Brasil, a gente não costuma receitar oxicodona e morfina para dor, só em casos extremos. E lá nos Estados Unidos, você sentir uma dor forte, eles já meio que receitam esses tipos de medicamento. É mais fácil lá, digamos assim. Então, acontece. É porque lá é público, lá é pago a saúde. Então Sim, verdade. Só que aqui é muito difícil você ouvir alguém falando que toma morfina, que já tomou oxi, né? E lá não, lá é muito comum. Tanto que tem muita gente viciada que começou por conta disso. Que eu acho que, se não me engano, foi o que aconteceu com o pai da Alex, né? Teve um acidente, provavelmente tomou um desses 2 remédios pra dor, viciou e começou a se drogar realmente, né? Pelo que eu me lembro, não se aprofundaram nas drogas que usaram nele. Ele só teve um acidente de carro e depois disso, que começaram a medicar ele já começou a dar problema. Sabe? Não, isso é a conclusão que a gente tá tirando até por causa da Rue mesmo, porque o da Rue foi exatamente isso. Ela começa a se viciar no remédio porque ela começa a entender que se ela não estiver tomando aquele remédio, ela vai estar em depressão. Então ela quer sempre estar em euforia. E ela acaba tomando muito mais, o que vai gerando o vício e até ela encaminhar para as drogas mais ilícitas mesmo. O que acaba levando a overdose mais tarde. E o primeiro episódio começa com ela voltando da reabilitação. Uma parada que vocês estão falando aí dos remédios e tal, que eu achei muito maneiro na segunda temporada já, o primeiro momento que ela fala com Elliot, que ela tá ali precisando de drogas e tal, e ela sabe exatamente o que tomar para não ter uma overdose. Ela ali no banheiro, naquele momento específico que ela tava, né, se drogando, que... Era uma lavanderia, Isa, desculpa. Era uma lavanderia, isso aí. Isso. Banheiro Na lavanderia, ela tava ali se drogando muito e ela sabia exatamente quais remédios, o que tomar, qual droga usar para não ter uma overdose. Então, é o nível de conhecimento que ela adquiriu, né, de acordo com o vício dela. Claro. Até pra terminar a série com ela entrando na faculdade de química, cara. Porque ela... Ó o Breaking Bad aí, fazendo... Não, mas você tava falando, mas a Rue tava se drogando, porque o Elliot tava lá consertando a máquina de lavar. Mentira, eu acho que ele faz isso por mentira. Boa. Essa daí foi boa. Finalmente uma boa. Mas aí a gente já pode falar do Elliot, porque o menino tóxico, que amizade tóxica, pelo amor de Tu Deus. achou, cara? Tu achou? Então, pô, ele achei salvou isso, ela. não. Eu ele achei salvou ela. uma adição incrível na temporada. Ele beija sua mina pra você. Não, gente, realmente ele é talarico. Ele é talarico, mas eu não achei ele tóxico. Peraí. Talarico das duas. Quem entendia o relacionamento dos dois era aberto. Gente, calma, Ei, tá um peraí, pouco gente. exaltados. É muita gente falando ao Tá mesmo todo tempo. mundo em euforia aqui. Exato. Tá todo mundo eufórico. Eu só queria dizer que o menino era tóxico, não era pra causar conflitos. Achei uma olha só, pra não, causar incrível assim. na temporada. Sério mesmo. eu acho esse personagem, eles tirando o Magical Negro da Rue, né, o padrinho dela lá, o Elliot também tava sendo o que tava soltando algumas coisas mais sensatas até, que coisas que eu parei pra pensar de, tipo, tem uma frase dele que ele fala pra Jules, que inclusive é antes deles começarem a se pegar, que é sobre pessoas sexuais e não sexuais, e isso, cara, eu parei pra prestar atenção em vários casamentos, vários relacionamentos, de como que isso existe, inclusive um relacionamento que eu já passei também, sabe, de como que às vezes uma pessoa simplesmente só não é uma pessoa sexual, e a Rue não é uma pessoa sexual. O prazer, tipo, ela gosta de ficar com a Jules, sim, ela gosta de ter as relações sexuais com ela, mas o prazer ela pega de outras coisas, como por exemplo as drogas. E a Jules é uma pessoa super sexual. Então a Jules estava tendo aquela crise de achar que a Rue não gostava dela porque elas não estavam transando tanto, sendo que na verdade era uma pessoa mais sexual do que a outra, simplesmente isso. E ela acaba compensando isso com o Elliot, né? O que acaba gerando essa traição. É aquela cena dela fingindo orgasmo, hein?
merda. É muito boa essa cena. Mas o que eu ia comentar é que, assim, a Rue, pelo menos, ela tem cena na primeira temporada em que ela se masturba. Ela diz que ela não estava sentindo o oral da Jill por causa da droga. Ela até diz, Sim. ela podia estar lambendo meu cotovelo, que eu não ia sentir nada porque eu tô dormente, completamente dormente, sabe? Sim. Então, assim, a Jules, ela começa a se sentir mal por isso, mas a Jules, ela não estava sabendo que a Rue estava se drogando, sabe? A Rue foi Exatamente. completamente injusta. A Rue, ela colocou a Jules numa situação muito... Faltou comunicação ali, sim. Comunicação. Realmente. Comunicação um óculos, porque a Porra. precisando de um óculos pra Todo enxergar mundo. que a Ru tava drogada. Por favor, ela colocando a desculpa que ela tava usando maconha. Ah, gente, pelo amor de Deus, maconha não faz tudo, não. E aí, assim, não Cara. é maconha não, tá? Ele dá outras drogas pra Rue, tá? E é por isso que ele é amigo tóxico. Realmente, ele deu várias drogas pra ela, mas ao mesmo tempo que ele deu várias drogas pra ela, ele foi lá contar pra mãe dela que ela tava se drogando quando viu que ela tava afundando. Por isso que eu Não. acho que não. Quem foi a Jules. É o Ele seguinte, Não, peraí. existe uma cena em que a Guia, que a gente nem falou nela, que é a irmã da Rue, né? Dia, não sei como é que se diz. Dia. Dia, né? Então, que ela vira pra Jules e fala assim, quer dizer, pra Rue, que fala assim, Rue, eu não gosto quando você se droga, porque quando você se droga é completamente diferente das outras pessoas. A sua situação é completamente diferente das outras pessoas. Tanto que a própria Dia fuma um baseadinho de vez em quando, tá ligado? Ela bebe um pouquinho, e a caminho da Rue é muito tortuoso. Nessa de ter que ir pra uma festa e não poder beber nada, de não poder usar nada, e os outros eles vão usar. A Guia, ela coloca essa diferença, e o Elliot, ele seguiu nessa diferença, e por isso que ele acha certo dedurar a Rue, aí a gente pode entrar em discussão, e ele pode continuar usando droga livremente. Essa é a questão, sabe? Mas ele só dedurou por causa da Jules, porque ele queria criar uma conexão com a Jules ali. Ele quis criar. É porque Vocês viram dessa forma, gente? Eu não vi dessa Ele não forma, ia não. falar sozinho, gente. Eu não vi dessa Ele não forma. ia dedurar porque ele gostava dela. Se fosse pra ele. Gente, vamos lá. Se fosse pra Ele ele queria pegar falar as duas. sem a Jules, ele já teria falado há muito tempo. Gente, mas Ele assim, fala naquele momento porque ele vê que a Ju é um novo rolê dele, vamos botar assim, e que, tudo bem, os dois se preocupam com a Ru, beleza. Mas se a Jules não falasse assim, qual é a menor, vamos lá falar com a mãe dela, ele não ia. ele não ia, não Ele ia. simplesmente não ia. Incentivo porque Ele usa também, né? ele apoiou a ideia da mala, né? Tem mais isso também. Caralho, a bala. Tá na própria. Na mala. Ah, cara, olha só. O Elliot chega pra Rue e fala: olha só, nossa amizade só vai sair merda. Aí a Rue, tá bom, beleza, fé no pai. Ele, tá bom, então vamos lá. Foi, seguiu. Agora, Do nada, ele tá na casa dele, aí a Rue também tá, a Rue mete o pé. Aí tem uma mina mega aleatória que nunca mais apareceu na série. A casa dele também. Aí ela fala assim pra ele: pô, aí, qual foi tu com essa garota aí? Tu nunca trouxe garota nenhuma pra cá? O que tu quer com ela? Ele, passa quieto, fica quieto. Passa vários episódios, dá merda que dá e tal, não sei o quê. Aí, finalmente, ele fala, cara, a Rue vai lá na casa dele, né, falar sobre o perdão e tudo mais. E ele, mano, a verdade é que eu gostava de você chapadona. É isso aí. Isso mesmo. Aceita essa p***. Eu gostava de você chapadona. E pra mim, você é viver chapadona. Isso, gente. Não tem muito o que discutir. O cara queria a mina daquele jeito. Se tá Logo, larico ou não. Exatamente. ele só vai falar com a mãe dela porque a Jules mandou. A Jules quis, cara. Não, mas, gente, ele não sabia. Quer dizer, não dá pra dizer que ele não sabia que a situação dela era. O momento que ele conheceu ela quase teve uma overdose na frente dele. Né? Ele sabia de tudo, ele sabia. Ele queria manter assim. existe essa parada de que pessoas, às vezes, elas não vão falar. Alex, por exemplo, era uma pessoa que tinha tudo pra dizer e ela não quis, sabe? A Alex Ela podia já é ter outro exposto personagem. várias situações que ela estava observando e ela resolveu expor tudo num espetáculo com orçamento altíssimo, orçamento do tamanho da série. Incrível. Uma escola Orçamento pública paga brabo, aquilo, né, cara. pai? Caraca, Steven Spielberg foi produtor dessa porra. É por isso que eles não têm aula, porque todo o dinheiro da escola vai pro teatro. Reparar nisso? Porque senão, Porque, porra, mas é porque a gente tá vendo uma da Rue, sabe? Tipo, aí volta alguns passinhos. A mala, ela representava o vício da Rue, certo? Porque foi uma forma dela conseguir droga que ela já não tava mais conseguindo de outras formas. O Face não tava mais vendendo droga pra ela. Ela já não tinha mais. Ela não tinha dinheiro. E aí ela falou, vou falar com a chefe, que eu vou virar traficante também. E a chefe que trafica mulheres, ela falou, beleza, leva a mala. A garantia a gente vê depois. E foi.
show. Mas o que acontece nos episódios logo após isso? O episódio logo após isso já é o episódio que a Rue tem as drogas todas jogadas no lixo. Sim. Então Cara, a aí não. consequência disso é a gente não ver mais esse assunto, porque a Rue não pode mais pensar nisso. Ela tá tentando não pensar nas drogas. Entendi. Cara, mas tu tá Entenderam? esquecendo que são 20 mil em drogas e essa traficante simplesmente falou assim: e a menina levou 20 mil aqui e não reverteu isso bem em dinheiro. Mas a quer gente não saber? tem Tudo noção bem. de linha temporal. Mas Mas a gente é- não tem Não, noção de linha temporal. Ela tava viciada. Ela tava viciada quando ela foi procurar essas Aham. drogas, certo? Beleza. Tá, mas E depois, no Aham. final, ela está limpa. Tanto que tem Aham. todo aquele Isso. negócio. Então, assim, passou um tempo maneiro e essa traficante falou assim: aí, tu tem o Ais? Ela tava jogando baralho em casa. Ficou jogando baralho em casa o tempo todo. Não, cara, a gente não sabe. Essa que é a parada. Cara, mas quanto tempo tu acha que uma viciada precisa pra ficar limpa? termina o episódio com a Rue narrando, falando que eu fiquei limpa até o final do período. O que quer dizer que a gente pode ver a recaída de novo dela na terceira temporada. Cara, como que ela ficou um período inteiro sem resolver esse problema na mala, cara, e a mulher não foi atrás dela? Mas a gente não sabe. Mas Isadora, na peça, mas ela ela estava limpa. A peça, ela tá Sim, limpa. gente, mas a gente não sabe o que acontece nos próximos dias após a peça. Não é A gente- dias, ela se só passou falou. mais de simplesmente dias, assim, se passou mais Ela de falou, dia. a Rue fala, ela fala que eu vou ficar limpa até o final do período. Mas Ela, isso ela não fala significa nada. Ela tinha que entregar o dinheiro da mala em uma semana. A garantia da traficante era uma semana, lembra? Uma semana? semana. Não, É, era, uma semana. semana, era uma semana. Toda E a minha ela... teoria vai pro ralo. Ah, cara, passou muito mais tempo do que isso. A minha questão era o seguinte, porque olha só, o Fez, quando ele comprava droga com o mouse, ele recebia muitas visitas do mouse, porque o mouse ele dava droga o suficiente para ele passar tipo um mês. É. Tanto que o mouse ele estava insistindo para dar mais drogas e ele não queria, ficava dizendo não quero isso nem aquilo. E tanto que o mouse ele fez até aquela situação com a Rue de ficar dando uma droguinha aqui e ali para poder Ele- gastar mais dinheiro no Fez, porque ele queria mais Sim. dinheiro. A minha parada que eu tinha lembrado, eu não lembrava que tinha essa garantia de uma semana. Eu pensava que ela tinha feito o quê? Eu achava que ela tinha dado uma quantidade imensa para um plano que estava começando, né? A traficante fala, né? Não, semana que vem você pega uma nova. Ela diz um negócio assim. Ela fala, eu não lembrava. Então, se ela falou uma semana, esquece que eu falei. Essa live foi vestido errado. Por isso que a Rue foi desesperada lá tentar entregar as coisas pra ela, né? Porque eu acho que deve. Sim, ela entregou, acho que jogos de ouro, né? Que ela roubou da casa da mãe da Cass, né? Isso. E não, inclusive ela invade uma casa aleatória também, né? Pra roubar o. Ah, é muito maneiro isso daí. Não é invasão, gente. Eu sou contra. Mas na série Ah, ficou mas legal. até aí a Juve e o Elliot também tinham invadido uma loja também, tá ligado? Até aí. O que me impressiona na cena de invasão é que a polícia nem um cheirinho de bala de festim. Ela claramente não é branca, claramente ela vai parecendo uma cracuda. E a polícia americana nem um choquinho, né? Só correr atrás. Se fosse no Caralho. Brasil, se fosse no Brasil, ela tava Nossa. usando crack, né? Já começa por aí. Ela não tá usando absurdo. Ela não usa. Ah, pra mim ela usa tudo. Se tiver na frente, Mas, ela tá cara, usando. Gota. Então, o que eu ia falar era o seguinte, que a polícia já não funciona bem. O Elliot e a Jules roubaram uma caixa de bebida numa loja de conveniência e não tem câmera que filmou para eles serem procurados. O velho só falou nunca mais voltem aqui, Fata. Como é que funciona essa polícia dessa cidade? Ah, mas eles eram brancos. Mas aí é adolescente roubando bebida, é diferente também, né? É diferente da situação que a Rue tava causando ali, cara. Que ela causou acidentes, mano. Acho que foi o dono que deixou passar nesse caso mesmo. Só gente que deu bebida, então deixa pra lá. Deixou passar, deu um tiro na janela. Caraca, pode crer, né? O maluco saiu de teatro de lá. É um tiro. Ah, isso é um tiro de advertência. Ah, tá. Exatamente. Já fez mais do que a polícia fez pela. Tudo que você sente e deseja e quer esquecer, tudo desaparece. E de repente, você volta a respirar.
Não, mas quando a Rue chega na casa da Laurie e a Laurie fala, peraí, você não tinha me falado que você é uma viciada. Eu fiquei, puta, então isso já vai dizer uma outra trama entre elas duas, que, pô, eu achei que ia ter a conclusão no final da temporada, o que pode ter sido inocência minha, porque tinha muita trama pra ser concluída ainda, né, que tava encaminhando pra ser concluída nesse final, e eles só jogaram pra depois mesmo. Ainda mais que também que teve todas as tretas do showrunner da série com o elenco, o roteiro foi mudado pra esse final de temporada, então pode ter muita coisa que eles só deixaram pra resolver depois mesmo. Caralho, pô, vou te falar. Se liga, mano. cara. Gente, Terceira velho. temporada, a Rue na Turquia sendo vendida. É isso aí. Irmão, vou te falar. A calmaria da Laurie é uma parada aterrorizante, cara. Sério mesmo. Sim, cara. Fico, caraca, mano. A parada que eu fiquei mais tenso a temporada inteira, foi isso. Mas cara, uma mulher que tem um homem que anda nu pela casa é perigosa. Eu achei errado. Inclusive, gostaria de ter um igual. Cara, é muito maneiro assim, porque a Rue chega lá, né? Ah, não, toma essas coisas aqui, depois eu te pago o resto, que não sei o que. Ela, não, relaxa, toma um banho, que não sei o que, não sei o que. Ela, não, você tem drogas aí pra mim? Eu só uso tal coisa. Ela, cara, só tem injetável. Ela, não, tenho medo de injetável. Não, vai lá pro teu banhozinho, não sei o que, não sei o que. Aí ela pega uma morfina. E ela já tava com a injeção ali. Ela já tava com a injeção ali ela preparada. abre uma mala, acho que umas 2 vezes maior do que ela deu pra Rue, cheia de drogas. Ela, dane-se, vou pegar essa morfina aqui, já na sacanagem, né? Aí na hora de injetar na garota, que aflição, cara. Que aflição, mano. Rue, fica parada, senão não consigo acertar. E a Rue, desculpa, que não sei o que, chapadona. E tu fica, meu Deus do céu, acaba logo esse troço, cara. É assim, Euforia tem umas cenas que, caraca, cara, é bizarro, velho. Bizarro. Esse episódio aí tá de parabéns. Esse porra. Eu tenho uma dúvida falando sobre isso rapidamente. Vocês acham que ela ficou muitos dias ali levando a agulhada da Laurie? Não. Ou foi só algumas horas mesmo? Acho que foi só de um dia pro outro. Eu entendi que foi uma noite só. É, também. Eu entendi que foi uma noite também. Gente, juro que pra mim pareceu uma semana. Pareceu uma noite, mas agora que você falou, porque ela pode ter ficado em estado de vegetativo ali mó tempão. A gente não sabe, né? A gente não sabe, né? É a visão dela, então não pode crer. A gente só vê que ela chega em não tem nem casa como confiar, né? e já corta pro outro episódio em que ela já tá em casa lá tendo a abstinência dela, né? Não corta não, porque ela foge. Ela tem a parte de... Sim, foge e não mostra ela chegando em casa, só mostra a mãe dela abrindo a porta e a gente nem sabia se era a Rue realmente que tinha Eu batido tava na torcendo porta. pra ser traficante, mano. Aí, mano, cadê mais droga? Eu também achei que fosse. Nessa cena que a mãe dela abre a porta, pra mim, naquele momento, deu uma sensação de que a mãe tava esperando a filha. Tinha muito tempo que ela tinha desistido de esperar, sabe? Mas a mãe da Rue fala isso. Ela diz isso com as palavras dela. Ela fala mesmo. Ela fala que ela desistiu dela já. Não. Vai focar na Dia. Ela diz que Não, vai mas focar tem na outro Não é episódio. isso que eu tô falando, isso é outro episódio, gente. Isso. Aí é quando elas conversam ali de ela não liga droga, não. O que eu tô dizendo, aquela cena, ela sentada na mesa. Ela não falou nada dali se ela tinha tempo ou não. A gente não sabe. A gente não sabe, isso é verdade. Se ficou Não, então. muito tempo ou Isso não. daí que a gente falou também. A gente não sabe se passou muito tempo ou foi de um dia pro outro, né? É nublado. É isso que eu tô dizendo. A conclusão que a gente tá tirando justamente das coisas que ela falou depois. Pela desistência dela e tal, e a gente tá tirando essa conclusão de que pode ter sido consequência de ela ter desistido dela depois que ela fugiu mesmo. Agora, esse diálogo que a mãe da Rue tem com ela, mano, eu fiquei impactadaço mesmo, sabe? Tipo, escutando da tua progenitora. Eu fiquei pensando em quantas famílias passam por isso, sabe? Isso. Quantas mães passam por isso. Pô, cara, tu bate Cara, uma e a reflexão irmã, né? braba. A Guia virou uma menina esquecida. A Guia tava sendo esquecida pela mãe, porque a mãe tinha que cuidar da Rue o tempo todo. A própria Rue não tava ligada, né? Que ela falou assim, a tua irmã tá dando problema na escola, tá começando a usar uns bagulho aí também. Ela, caraca, sério? Não sabia não. Isso foi uma parada que o Ali, que é o meu personagem predileto, né? O Ali, ele manda papo pra elas, sabe? Pra Guia dizer, eu sei que é difícil, tem toda a razão você tá brava, falar pra mãe, como a menina também tem que aparecer, tem que estar lá pra ela. Porque, pô, a galera tava esquecendo dela. E a gente não sabe nada pela Guia, porque a Rue não sabe nada da Guia. Então, a Dia fala num dos episódios anteriores, acho que é o episódio anterior ao da corrida dela, né? Que quando ela vê que a gente
voltada a usar drogas. Ela fala, toma maconha. A Dia fala alguma coisa assim, agora eu não lembro se foi em flashback, que às vezes a narrativa é confusa, que ela fala assim, você é tão egoísta e tal. Eu fiquei pensando, tipo, caraca, imagina uma irmã falar pra uma irmã drogada que ela é egoísta. E a gente não tinha pensado ainda que como que essa situação de estar botando a família toda focada na Ru por causa da situação dela, não estava fazendo a família perceber dos problemas que a Dia estava passando também. O egoísmo da Ru estava acabando com a irmã, sabe? Acabando com a vida dela. De certa forma, estava influenciando também, né, cara? A Dia já estava Sim, começando sim, a dar mas uma comentada e tal. Sim, mas é por causa do egoísmo da Ru, porque ela, justamente por ela não ter pensado como isso podia afetar a irmã. Ela simplesmente pensava assim, se a minha irmã começar a fazer, eu vou condenar, vou falar pra ela não fazer isso. Mas e aí? Como é que tu fala uma coisa que tu não vai fazer? Uma influência pra irmã mais nova também, sabe? Pode crer, mano. E você não tá lá cuidando dela, sabe? Tá só sendo a influência e não tá protegendo. Agora, irmão, que mãe. Que mãe. Te falar, hein? É muita mãe que consegue chegar nesse ponto não, parceiro. Pô, que isso, tá maluco, mano. Ru chega pra ela, vai bater nela, ela, cara, você vai bater? Eu te criei, tá doido? Ru dá aquela freada assim, aí depois começa a estourar de novo. Abre essa porta que não sei o que, ela, cara, tem que cuidar de você, tem que cuidar da tua irmã, não tá sendo fácil, não sei o que, mas a prioridade é ela porque ela ainda tem salvação. Aí tu fica, caralho, vai escutar um bagulho desse. Ela manda essa mesmo. Essa cena é pesadíssima. Caraca. Cara, a Ru tem uma cena fortíssima com o Ali também, que ela usa os problemas que ele disse dele pra ela contra ele, sabe? Pô, como é que ele ter perdoado, cara, é uma parada. Cara, o Ali é um anjo. O Ali é um monstro de Ele anjo. sabe. Ele sabe o que é. Ele fala assim, eu consigo entender o perdão dele, mas pô, caraca, ele virou pra ela e disse: se você ficar usando isso contra mim, eu não vou mais falar contigo. E depois ele perdoou mesmo assim, sabe? Ele é muito mágico, sabe? Ele é a fada madrinha da Ru. A Jules, como tá levando aquelas verdades nua e crua, né, da Ru, ela profere, né? Ela fala, cara, isso daí não é você falando, é a droga falando no teu lugar. Ela, não, sou eu sim, não sei o que. Aí tu fica, putz, mas é pesado, né? Mesmo assim, escutar isso daí e tal. Foi tenso. É um episódio sinistro. Premiação vem? Ela fala uma parada pra Jules aí, que é muito pesada mesmo. Ela fala assim, você não me ama, você ama ser amada. Isso. É umas paradas pesadas, mano, de escutar de uma pessoa, cara. E o Ellis só fica ali, né, de cantinho de olho, falando, aí, senhora, tem mais um cookie aí? Não, e é muito que ela tenha falado isso pra Jules, porque a Jules estava começando a se aceitar cada vez mais por causa da Ru. Isso no episódio especial, né? E ela decide parar com os bloqueadores porque ela diz que a Ru, ela a vê da forma que ela é, independente de como ela... Mas aí é de novo o problema de atribuir responsabilidade ao namoro, pô. Do mesmo jeito também. Basear no outro, né? Porque essa é a questão. Olha, a luta da Jules é ela se encontrar como mulher. E a Jules, ela já fazia isso nos seus companheiros, né? Ela ficava indo em aplicativos à noite, ficando com homens mais velhos pra se sentir cada vez mais mulher. Ela tava começando a se encontrar mais como mulher entre as mulheres, né? Ficando com elas, etc. E a Ru começou a olhar pra ela, independente do que ela fosse, via ela como ela queria ser, né? E mesmo que a gente possa atribuir esse esquema de que ela tá fazendo isso pelo namoro, ela também vai estar se mostrando ao mundo. Se ela começar a parar os bloqueadores, vão aparecer pelos, vão aparecer outras coisas. Então ela tem alguém caminhando com ela também. Concordo contigo. É uma outra dependência, né? É uma dependendo da outra para se autossatisfazer. Sim. É um erro. Mas eu consigo ver muito mais que o julgamento da Jules, ele já estava sendo moldado. A Ru era mais uma pessoa do caminho e a Ru via a Jules como o caminho. Entendeu? Entendi. Além da gente falar muito sobre Ru, Jules e Eggert, e sobre a Ru e a mãe dela e tudo mais, é importante ressaltar que a série ela tem muitos núcleos. E um dos núcleos que teve muito destaque nessa temporada, que a gente já até falou aqui um pouquinho, é a Cassie com a Mad. E que proporcionou cenas incríveis e que eu espero que consiga dar o Emmy para a atriz que fez a Cassie. E ela, pelo amor de Deus, ela mandou muito bem, não tem como.
Eu já gostava dessa menina no Everything Sucks, que ela fazia uma personagem completamente diferente. Cara, essa atriz, ela é muito boa e ela entregou tudo, assim, nessa segunda temporada. Ela, inclusive, teve uma polêmica recente, né, de que muitos críticos estavam avaliando a atuação dela numa outra série, numa outra produção que ela fez, como se fosse uma atuação muito boa e tudo mais. E ela falando que ela, na verdade, acha o trabalho dela de Euphoria tão incrível quanto, ou até mais, só que o pessoal desvaloriza muito o trabalho dela em Euphoria só porque ela aparece pelada. Só que, cara, ela faz um trabalho incrível, e nisso ela fala muito sobre machismo e tudo mais. Mas, cara, ela fez uma atuação incrível em Euphoria, nessa segunda temporada principalmente. Essa série que você tá falando, Ellie, só um parênteses aqui, e lembrando o nome da atriz, né? Que é Sydney Sweeney. E essa série que teve essa polêmica e tudo mais, que elogiaram muito ela, é uma série que também é da HBO, que se chama The White Lotus. E ela também tá espetacular, mas, sinceramente, não chega aos pés da atuação dela nessa segunda temporada de Euphoria. Aquela cena do espelho, dela chorando e rindo. Cara, se você não se emocionou vendo aquilo, tá vendo TV errado. Vai ver de novo. Ela tem uma cena muito boa também, que ela tá atrás de um vidro vendo a peça e respirando. Sim, cara. É muito... Aí é o nascimento da vilã, né? Isso já começa na festa, né, de Ano Novo. Com a Cassie ficando com o Nate. E tem aquela cena do banheiro super engraçada, né? Que a Cassie tá escondida. E a Mad, tô nem aí, tem uma garota no banheiro, não me importa. E começa a relação deles, né? Começa a relação da Cassie com o Nate escondida e tudo mais. Sendo sincero, vocês aí, dá o papo aí. Vocês gostaram desse plot da Cassie com o Nate? Não. Ah, é verdade. Sei lá, eu acho preguiçoso, tipo, resumir essas três personagens a uma briga por machos, sabe? Ainda mais um cara desse, pô. Mas eu não senti que foi por conta de briga de macho, tudo isso, viu? Claro Eu que acho não. que vai Porque muito isso além. é amizade, né, também. Aham. Mais do que isso, do que briga por macho. Eu consegui entender como uma briga por leal. Nem é só lealdade, não. Eu acho que vai até mais pro fim do que isso. Porque a lealdade a gente pode associar a essa questão do masculino também, né? Sim, a lealdade põe em prova ela uma com mais que a outra. Isso não Cara, faz Eu gostei, assim, do caminho que tornou isso, porque para mim é algo que faz muito sentido, né? A Cassie é uma pessoa que sempre precisou muito ser amada, sempre precisou muito ser cuidada, e ela aceitava migalha de qualquer forma, assim. Ela sempre teve muito essa dependência muito grande. E o Nate deu um sorriso pra ela ali, ela já estava completamente entregue. E ela fica completamente submissa a ele, mesmo ela atacando e provocando ele, que ela viu que foi necessário algumas vezes. Ela se torna muito submissa a um dos piores personagens de todos os núcleos. Então, assim, eu achei essa construção da vilã, né? Eu achei muito legal e achei que fez muito sentido, assim. Tipo, é chato, ok. Mulheres brigando por causa de macho. Ok, não é só isso. Mas eu achei que fez muito sentido essa linha aí. Sei lá, mano, sei lá. Eu gostei muito de ter feito um paralelismo entre ela e a Cat, né? Se a gente observar as duas personagens, elas são duas personagens entregues ao que o machismo emprega, né? A Cat, ela também teve essa situação, além do fato dela ficar vendendo o seu corpo na internet, o escambau, ela também, quando ficava com caras, ela gostava que o cara gozava rápido, ela não queria nem ser chupada, nem nada do tipo. Então, tipo, ela sentia prazer no parceiro tendo prazer. Exatamente, tipo, ela tinha o prazer daquilo que o machismo implica. Que o Ela homem sentia prazer em ver o homem tendo prazer vendo ela, né? Tendo prazer com Exatamente. ela. Né? E era isso que a Cassie tinha com o Nate. A gente conseguiu ver muito mais. Talvez com o McKay em certas situações, né? Ainda um personagem completamente esquecido na segunda temporada, mas que eu lembro bastante dele. A relação deles, pra mim, foi muito importante, pelo menos pra primeira, né? E a gente conseguia ver que ela tinha essa dependência e a Cat também. Ela tinha essa dependência de só ligar pro que os caras tinham, né? Mas beleza, eu não consigo imaginar a Cat ficando com o Nate mesmo assim. Exato, sabe? Cara. Exato, eu também não consigo. Assim, tem uma história de bastidor que minha irmã me deu papo. Foi que teve uma confusão geral aí envolvendo Zandaia, seja lá quem for, com o Jacob, que é o menino que faz o Nate.
Parece que eles tinham algum rolo e tal. Eles são ex, né? Eles são ex? Eles também. são ex mesmo, assumido? Eles são ex. Ah, então, ó, pode ser Eles verdade. namoraram. Então pode ser verdade. Então, Caralho. a separação deles não foi daquelas separações amorosas, nem de amizade e tal. E a ponto da Zendaya não querer contracenar com o cara. Ela não queria nem estar no mesmo Não lugar. existe cena entre eles dois Então, nessa temporada. não tem Eu vi alguma cena deles dois. curiosidade. O máximo que tem é a Zendaya olhando no carro, né? A Cassie ficando Ah, mas com cara, ele. isso daí dá pra fazer um Mas num dia e o outro É, no outro. Assim, não tem eles dois. eles não contracenaram. É isso. Que trabalho é esse, não? Não, cara, é fácil fazer isso. Nem na festa eles contracenam. Na festa tem uma cena que tá o Fez esmurrando a cara do Nate. Inclusive, a gente não falou isso. Isso é incrível, a melhor coisa da Mas a Rue e a Jules vendo aquilo acontecer, mas aquilo tá gravado em momentos separados. Sim, Então, com eles não certeza, contracenam. com certeza. E aí, o que acontece? Segundo fonte, entre aspas, minha irmã, ela disse que a menina que faz a Jules é muito amiga da Zendaya. Pô, cara, não vou contracenar com esse maluco também. É, eu vi isso também. Também vi. Sendo que na segunda temporada, o diretor tinha um plot todo de Nate com a Jules. Como essa atriz não quis contracenar com ele por causa das dores da amiga, ele empurrou a Cassie. É sério? Sério, segundo fontes não oficiais. Colocou o Elliot no lugar do Nate pra ter a relação com a Jules. Né? Também. Isso. Isso daí também. Nossa, ainda bem. Caraca. Pô, cara, olha só. Pra mim, na minha visão, até mesmo se eu não soubesse desse rolê todo, eu tava incomodado com eles dois juntos antes mesmo de saber esse rolê, cara. Porque na primeira temporada não tem nada que, assim, tudo bem, Arthur, uma série, não sei o quê. Mas, cara, quando você tem um planejamento, você deixa pistas, sabe? E na segunda temporada, assim, foi do nada, maluco. É literalmente como o Matheus falou. Olhou, caiu, deixou um sorriso, vou comer essas minas tudo. Dá um de pinto duro. O Nate Não, mas falou, então, eu queria falar justamente isso sobre o Nate. Porque eu tava lendo no Twitter, né, agora eu não lembro se é um ilustrador ou uma ilustradora, né? Faz esses quadrinhos assim, né, de tirinhas assim, resumindo a primeira temporada de Euphoria e resumiu o Nate simplesmente com essas duas palavras: sociopata e alto. E aí eu fiquei pensando nisso, sobre a sociopatia do Nate, né? Eu pensei da forma como ele se envolve, né? Da forma como ele tem relacionamento, né? Ele, por ser uma pessoa que não tem empatia pelas pessoas, apesar de ele ter uma conexão com o pai, né? Mas com as outras pessoas não. Quando ele tá num relacionamento, ele não tá com aquela pessoa porque ele gosta dela, ele tá com aquela pessoa porque a pessoa faz coisas pra ele. Sim. Aquela pessoa dá resultados pra ele, que é as coisas que ele serve quer. a ele algum E propósito. a Mad... Isso, obrigado. E a Mad, ela é uma pessoa com muito mais personalidade, né? Que bate de frente pra caraca e tal. E a Cassie é submissa. Então, assim, até o momento, como vocês falaram agora há pouco, até o momento da Cassie bater de frente com ele, ela ia continuar naquela situação de ser a amante, sabe? E depois ela começou a se botar numa posição, né, de prioridade nele, mas assim, servindo totalmente a ele, servindo totalmente submissa a ele, a ponto de ele chegar no final e botar na cabeça dela de pô, resolve essa parada aí porque, sei lá, a gente acabou, sabe? E ela volta puta com a irmã lá e tem aquela briga que, particularmente, vou falar, já que a gente já tá adiantando, esse final com elas brigando lá na escola eu achei muito bobo, cara. Eu achei muito caído, sabe? Achei muito preguiçoso a resolução delas ser 3 meninas se batendo e depois resolvendo o banheiro. Porra, é tão preguiçoso que nem mostra. Ei. Eu até que gostei, porque eu achei que a Cassie merecia uma surra. Acho que todo mundo queria dar uma surra nela nessa temporada. Vibrei. A Cassie foi lá e meteu uma porrada nela. Aí eu falei, que ótimo que elas se bateram. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse último episódio foi o seguinte, que a Cassie e a Mad estão conversando, aí elas ficam mais calmas depois dessa briga. Aí a Cassie tá lá com o nariz sangrando, chorando. Aí ela vira pra Mad e fala, sabe o que é pior? É que antes de eu subir no palco, o Nate terminou comigo. Aí a Mad ri, simpática, demonstrando uma certa solidariedade ali, uma certa empatia, e depois fala, relaxa, isso é só o começo. Calma, amiga, calma. Tu entrou em marés escuras. Cara, com relação a Cat, eu achei que ficou assim tão jogado, mas tão jogado, e
eu tava conversando com a minha irmã sobre, né? Ela falou, cara, mas Cat nunca foi um núcleo maneiro também e tal. Eu falei, pô, como não, cara? Que isso? adorava Ela o era a minha núcleo preferida dela. da primeira temporada. E aí, eu lembrei que na ela- própria primeira temporada, eles deixaram de lado o fato dela ser uma famosa escritora anônima, né? Assim, apareceu no episódio dela e depois, é isso aí, irmão. É isso aí. Tu viu? Ah, mentira. Não tava nem aqui. Acabou. Não, é anônima. Mas É a mala. não fala assim. É uma McGuffin dela. É o McGuffin dela. A mina começou a fazer Ela era famosa do porno. famosa na cabeça dela, pô. Nunca foi famosa, não. É esquisito. Uma coisa cara. interessante da Cat dentro da própria primeira temporada é que ela acaba conseguindo transar com o menino que ela era amiga de infância, né? Que ela era namoradinha de infância. Ela tinha um namorado quando tinha uns 10 anos, e é o tal de Daniel, uma parada assim. E aí, esse Daniel é aquele menino que a Cassie começa a pegar no episódio do parque de diversões. Sim. E aí, na festa, ele fica puto porque ela não quer dar pra ele. Aí ele vai e fica com a Cat. Isso aí. Porque assim, pelo que eu lembre, o fato dela escrever na internet era tipo um escape dela, não era? Ela se sentia realizada. Era a euforia dela. Era a euforia dela. E ela simplesmente esqueceu dessa euforia. Sei lá, mas... É, porque ela trocou pela outra fama que ela começou a ter. Ela trocou por sexo, né? Isso. Trocou por sexo. Não, por sexo não. Não. Ela, Por vídeos. Não, ela descobriu que ela é atraente. Porque assim, a trama da Cat, eu achava a mais interessante da primeira Também. temporada. Eu me gerava até uma certa identificação, né? Que era aquela parada de que ela tinha aquele namoradinho, e aí ela volta do verão, ela volta gorda, e ela passa a se sentir rejeitada pro resto da infância dela até a adolescência, enquanto ela vai se tornando uma famosa anônima, e que ela morria de medo deles descobrirem, né, como ela é, e eles simplesmente passarem a odiar ela, até ela descobrir, né, de uma forma, né, bem errada também, né, com pornografia infantil, né, de que ela é atraente e que ela gera muitas pessoas atraídas por ela, pelo corpo dela. Isso gera uma cena da segunda temporada, acho que é a única cena memorável da Cat na segunda temporada, que é a da positividade tóxica, né? Que tem Love yourself. As divertidamente da Cat são um bando de gostosa, né? Caraca. Isso é uma cena muito maneira, porque é assim, né, que a gente se sente naquela crise de ansiedade, né, daquele momento que ela tá tendo, é daquele jeito mesmo, cara. Isso é muito maneiro, mas depois disso a personagem parou de... Ela passou a ser só a amiga da Ned. E na minha cabeça, essa parada dela se amar e se aceitar tinha sido resolvido na primeira temporada, e parece que não resolveu completamente, e tudo bem até aí. E aí depois começa uma outra problemática de tipo, a mina não segura os BO dela, né? Vai terminar com o moleque. Não, porque, porra, doença terminal. Tem uma parada de doença terminal, o moleque. Você quer terminar comigo? Nossa, foi ridículo. A Cat, ela é tão jogada de lado que mostra, né, que o início da Jules entrando na cidade, começando a escola, ela fez um reforço e ela começou a ser amiga da Cat. E aí depois, no início acho que da primeira temporada, ela conversa com a Cat e diz, pô, eu acho que eu acabei te esquecendo e sei lá o quê, vamos voltar a ser amigas. E elas se esquecem de novo. No início da segunda que tu tá falando agora. No início O da episódio segunda, do ano novo. No episódio do ano novo, a Jules tá como Wingman do lado da Cat. O que eu achei interessante, porque eu não lembrava dessa amizade delas na primeira temporada. Eu fiquei assim, tipo, que legal de eles terem juntado a Cat e a Jules. Eu não tinha lembrado disso. Pra mim era uma coisa nova. Né? E depois esquece. Elas só estavam juntas nesse reforço, né? A Cat chama a Jules pra festa do McKay, né? Que é a primeira festa da série, né? E depois elas só aparecem juntas no parque de diversão porque ela tá brigada com a Rue, inicialmente. Depois que ela, no parque mesmo, que elas voltam a se falar. E aí a Cat é esquecida de novo. E aí na segunda temporada elas falam, vamos ser amiga, porque ela tá brigada com a Rue. E aí elas voltam com a Rue, começam a namorar e a Cat é esquecida de novo. Caraca, que abusivo, né? Muito real, muito real. Errado, cara. É muito... É complicado na série que, às vezes, você mesmo, telespectador que tá mais assíduo na parada, você esquece que são 5? São 5 as personagens? Enfim, as meninas principais, elas são todas amigas. Você fica meio que tipo assim, caraca, eu acho que a Jules, né? É esquisito, né? Às vezes tu dá uma esquecida. Na visão da Lexi, que inclusive ela bota na peça, né? A visão dela que sempre foi aquelas 5 amigas. Ela escreveu uma história sobre 5 amigas, sendo que... São 6. Tá. Não, eu não tô incluindo a Jules, não. A tá. Jules, ela odeia o quadro. A amizade mesmo é 5, né? A Jules entrou agora. Na peça tem aquela menina que só usa vape. Tem uma amiga delas que não fala nada, faz nada, que só usa vape.
Ela tá na peça, essa mina também? Ah, não. Não, Ela é a que fica assim, bate nela, bate nela. Caraca, quem é essa garota? Quem é essa É garota? isso. Eu fiquei, caralho. cara, ela tá sempre. Ela tá em todas as cenas, mas a gente não lembra dela. Sim, essa foi uma Exatamente. vez. Eu só sei que Eu reparei nela agora. Ah, Quando tu falou bate nela, eu lembrei quem é. E eu tava bem assim. Quem é essa garota, meu Deus? Eu não Ela lembro quem é ela, no não. meio do corredor, bate nela, ela roubou seu namorado, essa piranha. Eu fiquei, caralho, mano. Essa- Mas eu acho que na visão da Alex são 5 amigas, porque a Alex é amiga da Rue e ela tem a Cassie, que é amiga da Cat e da Ned. Então ela acaba sendo, né, ela naquela visão protagonista dela, acaba sendo a conexão entre esse grupo de 5 amigas, que na verdade não é, porque o aniversário da Ned estava rolando lá e a Rue não foi nem convidada, caraca. Talvez tenha sido convidada e ela nem viu, né, cara? Uhum. Também tem essa. Tudo que você sente e deseja e quer esquecer, tudo desaparece. E de repente, você volta a respirar. Cara, falando aqui da Alex, mano, eu fico muito assim, contrariado, porque eu não sei quantos anos a Alex tem na série. E não sei quantos anos o Fesco tem. Eu sei que ele é maior de idade. olha, não, ó, vou dizer, não, vou explicar por quê. Porque no primeiro episódio da segunda temporada, a Rue narrando, pelo menos, ela fala que pela primeira vez a Alex estava recebendo a atenção de alguém da idade parecida com a dela. Sim, E a Alex- isso é muito surpreendente, mano. Isso é muito Muito surpreendente. sutil, é muito sutil e é surpreendente. Aí a gente vê outra coisa também. A Cassie, ela namorava um cara que era possivelmente maior de idade. Porque era o Sim. McKay, ele era da faculdade, ele isso. tava entrando na faculdade. Talvez Ele ele, era tenha calor. 17, talvez ele tenha 18, a gente não sabe, não tem certeza. Acho que o McKay tem 18, porque o Nate tem É, 17. eu acho que ele é um ano mais velho. Acho que o Nate até fala sobre. Não, gente, olha só, eu acho que na realidade o McKay devia ter 19, porque pelo que eu sei, não sei se mudou ou tal, lá nos Estados Unidos o ensino médio tem 4 anos. Então, ao Sim, invés sim. de finalizar com 17, Não, mas ele tava eles entrando. finalizam com 18. Então, se ele tava entrando na faculdade, ele já tinha 19. Ou ia fazer naquele ano, né? Pode crer, e agora? Piorou mais ainda, hein? É, mas é isso aí, sabe? A parada é a seguinte, diz que todos eles são do ensino médio. Não sei como é que a Rue conseguiu chegar lá. Mas ela também tá no ensino médio. E a Alex fala que elas têm diferença de 300 e tantos dias de idade, né? É mais ou 400 menos... e pouco, é como se fosse, É acho 400? que 400 e alguma coisa. É como se É quase fosse um ano, né? É um ano de diferença. um ano e 3 Tô meses. vendo a Euforia Fandom e tá assim. Vai. Manda aí. Manda os dados aí. O Fesco tem aproximadamente 19 anos. Sendo que o ator é um dos mais novos do elenco. Ele tem só 23, olha aí. Mentira! Sério. Caraca, impressionante. Ele é mais novo que a Zendaya? Então, É mais novo que a Zendaya. Nossa, ele tem uma cara de velho. Pode crer, mano. Não, então tá suave, Eu pensei que ele tinha uns 20 e pouco na série, mano. Eu fiquei, putz, ele vai se envolver com a novinha. Na primeira temporada eu também. Eu na primeira temporada Eu achava também. mas que ele era. Agora deu uma suavizada. Não tá certo ainda, gente. Repetindo, não tá certo ainda, mas deu uma suavizada. E falando então do Fesco, lembra as minhas lágrimas, que lembra a cena do banheiro. Do Ashtray. Gente, eu tenho que fazer um comentário antes de falar sobre a cena. Eu revi a primeira temporada um pouco antes da segunda temporada estrear com a minha mãe. E a minha mãe vê séries dublado. Porque ela tem mais, tipo assim, ela precisa de óculos pra ler legenda, blá blá blá. E, enfim, ela vê dublado. E eu acabei vendo dublado com ela. Em português, né, dublado, o nome do Ash é Cinzeiro. É sincero. Eles falam, não, mas eles falam a tradução. E aí, quando eu vi a primeira temporada lá atrás, tipo, quando eu vi legendado, quando lançou, eu não tinha associado que o nome dele era Ashtray. Pra mim, o nome dele era só Ash. Eu não sabia. Eu só fui saber que o nome dele era Ashtray na segunda temporada. Porque eu vi Sim, meu quando- segunda.
episódio do legendado, e aí conta a história, né, e tal. E aí eu falei, gente, por isso que dublado é cinzeiro. A narração dela nesse primeiro episódio da segunda temporada, ela falando assim, a avó do Fesco era uma traficante muito. Dublado é muito bom, uma experiência única. É muito bom a dublagem dela nessa. Ele passou a cuidar e tem que cuidar daquele cinzeiro. E aí que foi a merda, porque nessa cena aí que você tá se referindo, Isa, os caras não podiam ficar gritando cinzeiro, cinzeiro, não casava, tá ligado? Então os caras largaram o F mesmo, botaram Ash, Ash. Só que dublado, meu amigo, se você viu só dublado essa cena, uma parada tá tu sofreu. Eu ainda não vi a cena final dublada, Sofreu. porque minha mãe ainda não viu o último. Mãe, inclusive, se você estiver ouvindo, eu espero que você já tenha visto o último episódio pra estar ouvindo isso. Eu vi dublado desse último episódio, sim, porque eu tava vendo com outra pessoa. Inclusive, um abraço pra Duda aí. Não, essa parte que ele fica gritando Ash, eu tava vendo dublado e legendado ao mesmo tempo. Ele só fica gritando, não! Tava com dois celulares? Isso? Botar na TV. Não, ele devia estar vendo com a legenda, não? Marcelo, tá maluco? Que isso? Viu dublado e legendado ao mesmo tempo. Ué, legendado não significa que o áudio estava em inglês. Tá, ele só Legenda. ativou a legenda. Dublado e legendado. Meu Deus, gente! O que aconteceu aqui? Vou parar de apertar. O sono tá batendo. Acho que vocês estão de muita euforia aí. Mas a questão é que no dublado, essa cena, ela perde todo o impacto que o ator traz, cara. Sinceramente. É triste, é triste. Só pra gente não se estender muito sobre o assunto dublagem ou não, era só, na verdade, uma observação. Porque acho que cabe a nós, produtores de conteúdos independentes pequenos, valorizar sim a dublagem, que é um trabalho feito por atores, porque a galera que faz a dublagem brasileira tem que ter DRT, tem que ser ator. Então, eles têm que interpretar sim a cena, por mais que não seja o cara que tá ali, né, que foi gravado e pega a voz dele na hora da gravação, ele precisa ter uma interpretação. Nessa cena, o dublador do Pet tava deitado no chão, pô, gritando também. Eu acho que cabe a gente, como pessoas que estão... Não, agora falando sério. Mas eu acho que cabe a pessoas que também estão ali, né, como nós, aqui lutando pra ter nosso espaço, valorizar sempre a dublagem brasileira. Não acho justo valorizar, não. Mundialmente, com a melhor dublagem. É isso. Tudo que você sente e deseja e quer esquecer, tudo desaparece. E de repente, você volta a respirar. Mas voltando à cena triste, Ashtray, que foi a minha frase, era pra ser só um cinzeiro, mas... Sim, agora eu entendi a sua frase. Teve que explicar a comédia, mano. Triste. É triste quando a gente tem que explicar. Foi mal, essa aí. Qual o limite do humor? Mas foi assim, eu achei muito boa a cena. Achei que isso vai gerar consequências enormes para o Fesco e para todo esse cenário ali, né, desse núcleo. E que esse garoto, o Ashtray, pelo amor de Deus, esse menino é muito bom. Por favor, deem mais papéis pra ele. A galera na internet tá pedindo pra ele interpretar o Damian Wayne, filho do Batman, o último Robin. O pessoal tá querendo escalar ele pra isso. Ele vai estar na próxima temporada de The Umbrella Academy, né? Eu espero voltar aqui pra falar Que sobre isso. maneiro. Próximo. Putz, que da hora. Esse ator realmente é muito maravilhoso. Cara, eu gosto muito da construção de como foi feito essa tensão toda, né? Porque você vê, são duas partes, né? No mesmo episódio. Sim, sim. No episódio tu fica, Sim. irmão, caraca, a peça já tá acabando e o maluco não saiu de casa. Mas, nossa, Eu fiquei agoniada. Fiquei agoniada. O Ash preparou a faquinha na mão, maluco. Ele já tava preparado desde o episódio anterior, cara. O Ash Ah, já trabalha nessa mina, já tem Ele é muito sério. tempo, né? Ele, na verdade, ele é o mais observador, né, dos dois. Ele Não, já a tá visão virado. dele é perfeita. O moleque, ele tem zero miopia, cara. Ele vê de longe, assim. O moleque vai é bravo. mirando, sabe exatamente. Não, muito sinistro. Na verdade, pro West ele tá escrevendo a peça, né, pô? Ele tá observando pô, mais. Realmente, ele observa tudo, né? Ele vê tudo. Analogia de conveniência, caraca. Ele fica lá espreitando tudo assim, cara. O que me surpreendeu
surpreendeu foi a falta de visão dele no último episódio. Porque a Faye, ela tomou a sua decisão super esgueirada ali de deixar o copo cair pra poder avisar pro Fesco. O Fesco, ele começou a falar, obviamente, de maneiras de tipo, não faça nada, ele tem uma escuta. Tipo, a maneira perfeita. E o moleque, ele só chegou e levantou a faca da garganta do cara. Eu achei isso. Ele foi impulsivo. Mas isso daí foi Ele foi trabalhado. impulsivo, Foi igual ele foi impulsivo no começo da temporada. Quando ele Isso, mata o exato. Mouse, aí o Fez reage assim, caraca, mano, o que tu fez? Tipo, eles não tinham Exato. combinado isso. Já Ele tava só ali, foi e já fez a tava mesma coisa. Ele é sempre impulsivo e nunca pergunta nada. Ele sempre meio que toma as decisões dele sozinho. Apesar de ser uma criança. O que foi uma cagada gigante, porque assim, o Fesco ele tava falando, mesmo depois de ele ter matado o maluquinho ali, o Fesco ele tava falando que ele ia resolver tudo pra ele ser preso no lugar dele e o Ash continuar a vida dele lá. Só que quando o Ash toma aquela decisão de começar a matar os policiais e tal, caiu no tanque atirador, ele só piorou a situação, porque o Fesco ele vai ser preso do mesmo jeito. Sabe, o moleque morreu, causou uma situação maior, ainda piorou pro irmão também, sabe? Porque independente de colocar a culpa toda no moleque, ele ainda vai ser responsável por ser maior de idade com aquele moleque, tendo arma, tendo droga em casa. Exatamente. Um monte de droga em casa. Mano, a lava-roupa dele cheia de arma. Pô, é incrível. Você vê que a bode expiatório na casa dele saiu pela culatra, né? Porque essa convivência que a menina teve com o Fesco, a menina começou a curtir o cara. O cara é mó maneiro mesmo, sabe? E aí, no final das contas, ela... Não tem como não amar, né? Não tem como, não tem como. O maluco tava falando de filho, fazenda, cachorro, tu já tava, caraca, esse maluco vai morrer, gente, pelo amor de Deus, tá falando do futuro. Que ia morrer. Eu passei a temporada inteira achando que quem morria era ele. Eu achei que ele ia morrer e o Ash virar o demônio, tá ligado? Eu achei que o Ash ia crescer e ia destruir a cidade toda, tá ligado? Tipo, no maior estilo máfia. Completando um ciclo, né? O avô do cara começou novinho, aí ele começou novinho também, aí eu falei, pô, o Ash vai começar novinho, fez que já rodou, porque tá no final da peça, o maluco ainda tá escolhendo gravata, não é possível. Eu já tô esperando a depressão da Lexi pós-morte do Fesco. Putz! Pô, Ash, cortar o coraçãozinho, né, mano? Ela olhando pra cadeirinha, pô, vazia, velho. Nunca vai transar. É engraçado, porque estavam compartilhando um meme sobre isso, né? Dele conversando com ela. Ela perguntando, pô, você não tem Instagram, não tem Twitter, não? E ele falou, não, por que eu vou querer me... E ela pensando assim, pô, esse cara é super misterioso. Não é misterioso, ele é traficante. Pô, é engraçado. Exatamente. Pra que um traficante tem rede social? Pra ser... É muito traficante de droga com rede social. Exatamente. Mó lorota, não, mas nesse caso foi mó lorota, papo reto. Mas eu queria saber, o que vocês acharam dessa aproximação aí deles dois, né? No começo dessa segunda temporada. Eu não previ, né? Esses dois. Inimaginável e excelente. Inimaginável e excelente. Exato. Essas palavras. Me surpreendeu bastante, porque eu não imaginava eles dois juntos nunca. Porém, eu fiquei super chipando e tudo que eu queria que eles se casassem e tivessem 3 filhos juntos, igual eles estavam planejando. O quão doida a ideia, gente, é de chipar um traficante com a garota certinha da escola. Não, é normal. Os opostos se atraem. O traficante é o personagem menos problemático da série inteira, cara. Realmente. Que situação. Eu acho que resume essa relação dos dois é exatamente aquela brincadeira. Eu não sabia que eu queria ver Lex e Fesco juntos até ver eles dois flertando. Ah, isso é. Mas olha só, tem um bônus nessa situação aí, porque a Alex conheceu ele indo de 0 a 100 em cima do Nate do nada. Achei incrível, muito bom. É uma forma de você conhecer o caráter do homem que você quer ser. Caraca, irmão. Ó, tem que pensar numa coisa. Esse aí bate. Continua errando. Se o cara mete porrada no maior menor de idade que existe, né? Maior menor de idade. Imagina o que ele pode fazer, cara. Pô, o irmão mais novo da martelada em traficante. Cara, é uma família incrível. É uma família incrível. É. Tudo que você sente e deseja e quer esquecer, tudo desaparece. E de repente, você volta a respirar.
Eu acho muito bom, e a gente esqueceu de falar disso, quando o Cal vai lá na casa do Fez e, tipo, ele tava indo atrás do disco, né? Porque o Nate mentiu dizendo que tava com ele o CD, mas na verdade tava com a Mad. O maluco lá tomando porrada de graça, expondo várias paradas que eles não precisavam saber. Eu tipo, peraí, tu ficou com a Jules, cara? Mas peraí, o teu filho também ficou com a Jules? Aí a Faye lá comentando assim, pô, você e teu filho, vocês curtem essa parada de pegar a minha mulher, cara? Inclusive, a atriz falou que essa cena foi improviso, né? Essa fala dela foi improviso. Caraca. Muito bom, cara. A Faye merece mais na próxima temporada. Quero mais da Faye. Sim, eu adorei ela. Mas falando da Faye, verdade aquele rolê de que ela é realmente atriz pornô? Sim. 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 Porque disseram que. Essa parte acho que já não é verdade. Disseram que ela foi descoberta fazendo uma versão pra adultos de Euforia. Não. Aí eu acho que não. Ela fez depois. Alguma coisa sobre isso. Isso aí já é tá. mentira. Ela já tinha sido chamada. Mas isso daí de HBO escalando a atriz pornô não é a primeira vez, não, tá? O Game of Thrones, boa parte do elenco também era. Tá? Aham. Sinceramente, isso é uma iniciativa muito legal, cara. Eu também achei legal. Dá oportunidade, né? Mas Gente, é. realmente. Parece que a gente tá falando piada, mas realmente eu acho uma coisa. Sim, sim. Não sei como é que é a situação dela. Mas muita gente faz isso porque, de repente, muito sem grana e tal. Tem toda aquela questão de atrizes pornôs serem muito exploradas e às vezes estupradas ali, abusadas durante algumas cenas. Então, eu acho realmente legal que tenham escalado ela pra ser uma atriz de uma série, sabe? Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Eles abrirem porta pra mais gente dessa forma é uma iniciativa extremamente legal, cara. Eu não sabia dessa questão que a HBO fazia isso tanto. Isso é muito legal, cara. De verdade. É normal a HBO ter série adulta, assim, né? Então, pra escalar uma personagem, principalmente que vai ter mais cenas de nudez, né? Então, é mais fácil eles, claro, dar oportunidade pra uma que já tá acostumada com isso. No Game of Thrones, boa parte das prostitutas eram atriz pornô também. Vocês me lembraram o momento do call chegando em casa falar as verdades, cara. Puta, velho. Nossa. Perfeita. Foi a libertação dele, cara. Moleque, mas eu voltava. Como voltava essa cena, mano? Eu ria tanto. O maluco já chega mijando. Aí o irmão que ninguém vê na série chega. Ai, o irmão apareceu do nada, né? Cara, Esse é o único episódio que o irmão do Nate aparece, né? Fora isso, ele não tá. Não, ele aparece sim. Primeira temporada, Ele aparece, mas é muito ele rápido. aparece, mas. Mas é rápido também. Pai, você está com o pinto pra fora? Não, Por que você calma está aí. com o pinto Irmão pra do fora? Nate que é esquecido no churrasco é o irmão mais novo da foto que nunca saberemos o que aconteceu. Ou não. esse aí nunca apareceu, né? E o pai também nem reclama do filho, né? O filho não existe. Ele só reclama tipo, do resto da galera. Só reclama do resto da galera. E ainda manda assim: qual de vocês, otários, vai vir limpar essa merda aqui? Mijei tudo. Quem vai vir? Caralho, É muito bom, cara. talvez o irmão mais novo do Nate também seja um fruto da imaginação dos personagens Olha aí. drogados. A gente não Olha sabe, aí. olha. Caraca. Ah, meu Deus. Ai, Tá choque, gente. Scroving, sei lá como é que fala isso. Aquele do. É. Como é que é o gato Gente, de chega, para com essa coisa de inventar, para. Ah, então o irmão mais novo do Nate é o McGuffin do Nate? Todo mundo tem o teu. É uma Gump de uma cidade, né? Tudo que você sente e deseja e quer esquecer, tudo desaparece. E de repente, você volta a respirar. Falando então em irmão do Nate, eu acho que chegou o momento da gente falar teorias pra terceira temporada. Porque uma das teorias que eu quero muito ver acontecer é saber quem é essa criança. Se ela morreu, se ela tá... Ele vai voltar do internato e vai ser um cara pior ainda. Vai ser o cara que vai fazer. O Nate vai ter uma redenção na terceira temporada, tá? Se prepara. Esse menino, ou ele tá no internato, como a Isadora falou, ou ele tá morto, né? Porque ele nunca apareceu. Pois é. Mas como nunca foi dito, né? Como nunca foi dito, dá pra eles simplesmente inventarem escalar, já que a última criança que tinha morreu, né? Dá pra eles escalarem uma outra criança e inventar um. Dá pra fingir que é o pior ainda. Será que o Ash... Não. O Ash é irmão do Nate agora, eu criei na minha cabeça. É isso.
A mãe drogada que deixou o É filho. isso. Na verdade, não era mãe, era o Carl Jacob vestido de mulher. E ele, na verdade, estava ali tentando escapar dos rolês que ele tinha por fora do casamento. Caraca. Gente, pode ser o filho da amante, a gente não sabe, olha. Olha aí, ó. Ô, Isadora. A viagem tá indo. É a foto dele, né? Exatamente. Mas ele teve, assim, desculpa a falta de termos e tal, mas ele teve algum amante com útero? Cara. Ainda bem que tu mandou um com todo respeito, né? Antes, né? Porque se não. Graças a Deus que falou isso. Com Caralho. todo respeito, eu acho que não. Acho que não. Com vulva. Um amante com vulva. Talvez sim. Tá bom. Tudo que você sente e deseja e quer esquecer, tudo desaparece. E de repente, você volta a respirar. Mas, cara, uma coisa que eu queria falar sobre o Nate, né? O Nate, porque assim, ele tá numa situação. Era uma coisa que eu tava conversando com uma amiga e ela concordou comigo, né? Valeu, Grazi, se estiver por aí. Mas que foi o seguinte. É pra aí. Não tá, não. Para dar o seguinte, a situação que o Nate se encontra é uma situação extremamente complicada, né? Porque ele entra numa briga com ele mesmo sobre a sexualidade e sobre o que ele acredita ou não. Ele, por exemplo, ele não sabe se ele tem interesse na Jill por ser uma mulher que se cuida muito bem, porque ele sempre falou que tinha essa parada de que a mulher para ele tinha que se cuidar de, tipo, se depilar, de ficar todo embelezado, Se escambau. esforça, né? Ou Ele se se ele não esforça pra gostar. Caraca. Porra, mas se esforça muito. Caraca. Gente, ele se esforça muito. Só que a parada é o seguinte, não sei se ele também vê a Jules como homem, ele não aceita que ela seja trans, né? Vê como homem, mas que ainda é um homem que se cuida. E por isso que ele consegue se sentir atraído. Talvez se atrair mais por Jules como homem, estando toda depilada e toda, né, de certa forma. Eu até conversei isso com a minha amiga, de uma forma infantilizada, né? Porque se ela tem bloqueadores de hormônios, dá pra gente fazer um paralelo Tem pelos, né? não tem pelos, o saco não cresce, né? Ela fala sobre isso. E aí, tipo, eu criei essa ideia de que ele tá numa situação errada. E ainda tem uma terceira opção, ele pode gostar da Jules por se achar que está com o mesmo fetiche que o pai. Tanto que pode ser até coincidência eles terem gostado da mesma pessoa, mas que é o mesmo tipo de fetiche, né? Errado e contraditório que o pai dele tinha. Então ele não sabe de nada, ele não sabe o que ele acredita, o que ele gosta, o que ele é. Né? Eu acho que os dois são gays. Eu acho que os dois são gays, sinceramente. Pra mim, o bidar do Nate apita, assim. Isso é muito confuso porque até a primeira temporada, a impressão que eu tinha é que ele tava fazendo aquilo com a Jules só pra limpar a barra do pai mesmo, né? Mas ele chega pra ela agora na segunda temporada e fala que ele realmente tava gostando dela, realmente tava curtindo. Mas então, ele tá nessa situação, ele não sabe nem o que ele gosta, ou se ele tem alguma influência pelo pai. Ele tá numa situação muito complexa. Eu espero que a terceira temporada explore bem isso, cara. Eu acho que vai ser uma situação bem maneira de se ver. Ai, cara, eu tô Gente, com muito medo de aquilo, né? quererem humanizar ainda mais o Nate, cara. Eles estão Eu tenho uma teoria sobre esse garoto. se prepara que eles vão humanizar o Nate, cara. Eu não Não, apoio a emoção Não, dele. eu acho que não vai humanizar, Eu acho que não dá pra humanizar um cara que deixou um outro moleque que não tinha nada a ver preso, sabe? Tá lá o moleque preso porque estrangulou a Mad. Sendo que não foi ele. Foi o Não, dá Nate, pra sabe? humanizar? Dá, cara, porque assim. Tá, eles vão fazer. Eles tiraram o que era um problema para o Nate na visão do Nate, até o momento, que era o pai. O Nate viu o pai como um problema na vida dele. Aí ele foi lá e tirou o pai. Sendo que Nate, quando reconheceu isso, que o pai saiu da casa deles e tal, o Nate foi lá e falou pra Jules, toma esse CDzinho aqui, teu, meu pai, pô, sacaneou, a Jules fala assim, aí, o que aconteceu que tu mudou? Aí ele, não... Mas ele tinha uma cópia, né? Exato. Aí, nessa mesma conversa, ele fala, não, isso daí é o único bagulho e é teu. Ah, mas não tem mais cópias. Não, relaxa. Talvez não tenha o da Jules. Aí, Talvez não tenha o da Jules. mas aí que A gente não sabe o que cara. tem no Aí que pendrive. tá. Eu acho que... gente não Eu não sei se a série deixou explícito isso. Se o Cal, ele se envolveu com outros menores de idade. Eu não sei. Eu não lembro. Envolveu, tinham Se envolveu? vários. Sim, Com vários. certeza. Então realmente pode ser esse negócio do Marcelo. Porém, o Nate, ele é uma maldade, sabe? Gratuita.
Esse garoto nunca tá feliz e tal. Sim, Então, ele eu não acho faz que as agora... coisas só pra ser gentil, sabe? Então eu Aham. não vejo por que ele tirar a cópia da Jules. Eu acho que agora, com o pai fora do caminho dele, eu acho que ele agora vai despirocar inimaginavelmente. Arthur, você tem que lembrar, cara, que até a mãe dele tá contra o Nate, saca? A mãe, ela vira assim, você quer me bater? Eu não vou tirar minha queixa, não. Então, assim, eu acho que ainda tem muita chance do Nate se ferrar ainda e ele ficar brutal. Ele pode se redimir por uma coisa pela outra. Pra terceira A Jules, temporada. o fato dele ter entregado a fita pra Jules pode ter simplesmente sido o fato de que ele queria parecer melhor pra que talvez a Jules dê alguma condição pra ele no futuro. Sim, eu concordo com isso. Eu tô falando aqui que ele, pra mim, não mudou coisa nenhuma, porque a chance da série humanizar ele era essa. Quando o pai saiu, humaniza o garoto, porque resolveu todos os problemas. Porém, não humanizou. O moleque não melhorou. E até talvez seja pior, porque ele entregou o próprio pai. Então, assim, sei como é que é a parada. A parada é que na cabeça dele ele tá fazendo o certo, entendeu? Não tem alguém pra chegar pra ele e falar, cara, tipo, que isso tudo que você tá fazendo não é certo, sabe? Ele acha que ele tá fazendo o jeito. Ele acha que ele ter invadido a casa da Mad e recuperado o CD foi a coisa certa a fazer. Tipo, ameaçado ela com roleta russa. Ele acha que ele Nossa, tá fazendo essa certo, cena cara. é sinistra de tensa, Essa moleque. cena é sinistra. Que cena boa, meu Deus do céu. Cena é sinistra de tensa. E o pai dele fala pra ele, cara, não faz isso, você não tá entendendo. Se eu rodar, e fica implícito isso, né? Se eu rodar, como é que vai ser a vida de vocês? Vocês vão rodar também. E o Nate, aí, irmão, bota o dedo e rasga até a testa. Tchau. Ligado? Então vamos ver aí como é que vai ser. Eu acho que não vai melhorar, não, mano. Como é que é a expressão? Como é que... Bota o dedo e rasga até a testa. Ligado? Tu vai. Muito bom. Que sobrou na terceira temporada, então, é a resolução do Nate e a parada da Nala, né? E a parada da Alexis sabendo do Fast e aquelas três lá, eu não quero saber mais delas, não. Ah, cara, eu quero a Cat de volta, mano. Eu quero a Cat de volta. A média Cat. Será que agora a menina do Vape vai entrar pro um personagem canônico de Já verdade? imaginou, mano? Vai contar a história triste dela, ela vai entrar nas situações. Ela sempre esteve lá, mas a gente nunca viu. Vai ter o episódio da Laurie, vai ter o episódio dessa garota e vai ter o episódio da Faye também. Quero o episódio da O Laura. episódio, o episódio da menina da Vape vai ser tipo, eu aos 10 anos comecei a fumar Vape, aí com os 15 continuei fumando. Aos 17 continuei fumando Vape. É isso. Eu queria um episódio com a visão da mãe do Nate, tá ligado? Do lado eu queria, mas... É interessante. Lembrei, eu quero a aproximação da mãe do Nate com a mãe da Cassie. Eu quero essas duas. Olha aí! Olha aí! A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.